eu colocar para gravar aqui. Deu boa. Enfim, queria começar agradecendo a presença de todos, né? A presença da Joana para conversar aqui com a gente, todo mundo que está online aí hoje. A última aula que eu não pude participar, a gente conseguiu terminar mais um módulo, né? Que a gente estava falando sobre estratégia, né? Então agora a gente vem já para temas um pouquinho se encaminhando para um caminho mais técnico, assim, né? Mais sobre o projeto em si, que estratégia era técnico, né? Mas a gente vai indo para coisas mais da prática do dia a dia, né? Então a gente passou pelo primeiro módulo, que era bem pegada de mindset, comportamento, a introdução a termos, né? Depois a gente passou para um geralzão de estratégia, conceito de estratégia, todas as ferramentas que a gente pode utilizar e visões diferentes que a gente pode abordar numa estratégia para projetos sociais, né? Foi aí onde a gente começou a entender um pouco mais, que talvez os projetos aqui possam começar a colaborar entre si, né? Então a gente veio ali de umas 3 ou 4 mentorias, já que o pessoal foi entendendo que eles podem começar a trabalhar junto, fazer algum tipo de colaboração entre os próprios projetos, porque são complementares, né, e juntos podem impactar, né, mais pessoas e impactar em várias áreas diferentes, né, de atuação. Então tá bem interessante, né, essa linha. E agora a gente começa a falar mais sobre parte financeira mesmo de projetos sociais, né, com sustentabilidade financeira, pensando um pouco em como que a gente consegue manter esse projeto ativo, né, e conseguindo se desenvolver. Já foi falado em uns pontos, assim, feito algumas colocações sobre isso e nas outras mentorias, mas foi bem pontuais, assim, como fazer e tal. Então, eu acho que hoje a gente vai conseguir aí conseguir bastante experiência da Joana falar pra gente, compartilhar um pouco, né? Eu sei que às vezes não é uma muito diferente de projeto social para projeto social, né? Mas acredito que quanto mais o pessoal colaborar e também de compartilhar, né, melhor para os projetos, né? Acharem suas próprias soluções para ter sustentabilidade financeira e entender como funciona o fluxo de caixa, né? Então, eu queria agradecer e dar parabéns a todos que estão chegando até aí. Eu entendo que é difícil, toda quinta-feira tá aí, né? São 20 mentorias, né? Então, é complicado, né? De quinta de noite, né? Chega cansado, está chegando no final de semana, mas o pessoal tá aí, guerreiro, sempre participando, né? A gente teve, acho que 21, 22 inscritos, a gente está com uma média de 7 a 10 pessoas ativas por mentoria. Então, isso é um dado bem positivo comparado a outra aceleração que a gente tem, que é de pequenos negócios, que tem 60 ou 50, e tem só 12 ativos, né? Então, a gente está com uma taxa bem boa, o pessoal é bem... Então, boas-vindas, Joana. Deixo a palavra para você se apresentar, né? E metaficha. Muito obrigado pela presença. Beleza. Obrigada pelo convite. Meu nome é Joana, eu sou fundadora e trabalho ainda e sou sócia da Casa Origem, que é o primeiro restaurante lixo zero do Brasil. E, entre outras coisas, eu sou formada em Geografia aqui pela UFSC e... Ai, deixa eu só abrir aqui. Sou formada em Geografia aqui pela UFSC e minha paixão pela comida sempre existiu, assim, em casa a gente sempre cozinhava, e na geografia a gente sempre vê as três grandes áreas do mundo juntas, que é a economia, o meio ambiente e as pessoas. E lá na geografia, na época eu achava que tinha sido, no final, né, eu achava que tinha sido uma péssima escolha, que eu tinha feito isso, que não ia ter emprego para mim, que eu não ia dar em nada, que ia ser um horror para minha família. Mas hoje eu vejo que eu não poderia ter escolhido melhor, porque lá eu aprendi a ver as coisas com mais integridade e de um jeito mais sistêmico, que foi o que me trouxe até aqui hoje. Ali na Casa Origem, a gente vende comida e lanches e outras coisas, pensando o processo inteiro, né? E hoje, aqui para vocês, eu quero passar o que eu aprendi na prática, todas as dificuldades que eu tive, eu tentei tirar do caminho e botar tudo aqui mais mastigado. A gente vai trabalhar em cima de 2 planilhas, uma de fluxo de caixa, que é a que eu uso, e uma de precificação,
que é a que eu desenvolvi para precificar os nossos produtos de um jeito muito simples mesmo, porque não sou eu que faço a gestão financeira da minha empresa, a gente contratou um gestor financeiro para isso, porque são muitos detalhes, então, como o Raul muito bem falou, cada negócio vai ter a sua particularidade, vai aprender a gerir o seu dinheiro e as suas coisas do seu jeito. Então, para o meu negócio, eu aprendi a simplificar, eu aprendi o que eu queria, como que eu queria, por quê, e como ter isso de um jeito mais simples possível, né? Porque todo começo de negócio, até começo, eu digo até os 5 anos, né? A gente vai ajustando muita coisa, vai aprendendo muita coisa. E quanto mais simples a gente for, mais tempo a gente tem para dedicar ao que a gente realmente gosta e quer, né? Porque em todo negócio vai ter coisa chata para fazer, infelizmente. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E vou começar pelos slides. Beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade financeira, planejamento financeiro e fluxo de caixa. O que é a sustentabilidade financeira, né? A gente, basicamente, entrar mais do que sair. É a empresa se sustentar, o negócio se sustentar. Eu gosto muito de trazer a ideia de sustentabilidade financeira no novo mundo, né? Que, querendo ou não, a gente está no mundo capitalista e se a gente quer lutar contra ele ou melhorar ele, a gente precisa fazer frente aos grandes entendendo esse básico. Para o negócio sobreviver, ele tem que entrar mais dinheiro do que sair. Só que, para chegar nesse resultado de sustentabilidade financeira, a gente vai pensar no processo como um todo, né, por inteiro. Então, o exemplo da Casa Origem, por exemplo, a gente vende comida, mas a embalagem faz parte do processo. Como ela chega para mim faz parte do processo, de onde ela vem faz parte do processo, bem como a pessoa vai descartar isso na casa dela, para onde ela vai, por isso que todo esse ciclo é problema meu. Então, até onde a pessoa vai descartar o meu produto é problema meu. E isso a gente descobre fazendo as perguntas certas, né? A gente vai chegar nessa sustentabilidade financeira fazendo as perguntas certas. E uma das principais perguntas certas que eu aprendi a fazer é perguntando bem igual se pergunta, como uma criança pergunta. Como eu sei que está entrando mais dinheiro do que saindo, né? Como eu faço para atingir essa sustentabilidade? Como que eu sei que está entrando mais do que saindo? A gente precisa mapear. Então, a gente vai mapear todas as formas de entrada de dinheiro, todas as formas que se pretende faturar e fazer uma lista. A gente vai mapear todas as formas de saída e fazer essa mesma lista. A gente vai separar custos fixos e custos variáveis, considerando os fixos as coisas que vão estar ali para serem pagas independente do faturamento, e os custos variáveis que dependem da demanda e da estratégia do negócio, né? A gente precisa saber o preço e a margem de todos os produtos ou serviços, né? A gente precisa planejar os gastos e as entradas, e a gente precisa ter indicadores. E um fluxo de caixa, né? Claro, que vai ser o compilado de tudo. O fluxo de caixa é um espelho, né? Um espelho de como está a tua empresa. Então, ali vão estar os dados reais, né? Exatamente o que tem na conta tem que bater com aquele fluxo. Às vezes dá uns errinhos, mas a ideia é essa. Então, vamos abrir um a um desses itens aqui, tá? E vai ser basicamente essa a nossa apresentação hoje. Vou apresentar esses itens para vocês. E no final a gente vai abrir a planilha de fluxo de caixa e no meio a gente vai abrir a planilha de precificação. Prometo que vai ser rápido e bem eficaz. Prestem atenção. Então tá, mapear. A gente vai mapear todas as formas de entrada de dinheiro e todas as formas que a gente pretende ganhar dinheiro. Então, é aquela coisa de Canvas, né? Vocês já devem ter feito isso, já devem ter isso muito não muito bem claro, mas já devem saber mais ou menos. Então, agora é a hora de deixar isso muito bem claro. Todas as formas que entra dinheiro nesse projeto, nesse negócio. Seja criativa. Aqui eu escrevo criativa porque eu sou mulher e daí eu falo como se eu estivesse falando comigo, mas leiam como se estivessem falando com vocês. Seja criativa. Explore todas as possibilidades de entrada que encontrar.
Então, às vezes, a gente viaja muito e acha que, nossa, nada a ver, quem é que vai pagar por isso, quem é que vai querer isso? Sempre tem um jeito. Se a gente trabalhar com verdade, com amor mesmo, com a verdade do que a gente está fazendo, sempre vai ter alguém que vai precisar disso, porque a gente vai estar resolvendo um problema do mundo. Então, a criatividade é um ponto-chave. Bom, mapear, né? Continuar mapeamos todas as entradas, do jeito que a gente quer ganhar dinheiro, fomos criativas, mapear todas as saídas de dinheiro, tudo que sai precisa ser computado, tá? Para quem tem sistema, eles dão esses relatórios no sistema, para quem não tem, a gente faz no Excel, né? Nessa planilha ali de fluxo de caixa tem esse mapeamento de gastos, que a gente vai ver mais tarde. Para quem ainda não começou a vender, você tem a oportunidade de planejar com cuidado e pensar em tudo que vai gastar e projetar o que vai entrar. Isso a gente pode considerar uma meta. E para quem já vende, dá para pegar os demonstrativos dos últimos meses e fazer uma soma do faturamento e de saída, de tudo que entrou por mês, de tudo que saiu por mês, né, para ter uma média e planejar os próximos passos. A gente vai ver isso na prática ali na frente, porque assim, eu sei que fica confuso. Se tiverem dúvida, é só perguntar ou colocar ali na caixinha de texto, que eu tô com outro aqui aberto. Então, tá. A gente mapeou, né, as formas de entrada e de saída, né, o quanto a gente vai gastar. Agora, a gente vai separar o que é custo fixo e o que é custo variável, né, coisas que vão estar ali para ser pagas independente do faturamento, os fixos, e os variáveis que dependem da demanda e da estratégia. Então, esses custos precisam ser separados também por fornecedores e separar por tipo de custo. Então, o que é gasto estrutural, o que é gasto de mão de obra, o que é gasto de contabilidade, o que é gasto de comunicação, o que é gasto de tudo, tá? Para a gente ter mais clareza para quais áreas da empresa está indo o nosso dinheiro, entende? Então, por exemplo, na planilha de precificação, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, eu consegui fazer ela com aquelas porcentagens de custo, justamente porque eu peguei todos os custos estruturais de mão de obra, contabilidade, comunicação, peguei todos esses custos da minha empresa, peguei todas as entradas da minha empresa e eu fiz a proporção do que era o que e qual a porcentagem de cada custo para aquele faturamento. E assim a gente consegue ver quanto que a gente gasta de porcentagem em mão de obra, em estrutura, em contabilidade e tudo mais. E isso ajuda a gente a tomar melhores decisões. Então, separar os custos nessas categorias, né? A gente precisa saber o preço e a margem de todos os produtos, né? Na planilha base a gente vai ver isso. Tem que preencher as planilhas com os dados do produto para ter segurança na tomada de decisão, né? Que eu falei antes. E a embalagem faz parte do produto. Se não é bom para todo mundo, não é bom. Como, né, estamos aqui entre negócios sociais, entre projetos sociais, é muito mais fácil a gente falar sobre isso, que todo mundo já tem uma clareza, né, do que é isso. Ai! Deu. Então, isso é sempre bom a gente ter em mente durante o planejamento financeiro, durante o processo de chegar na sustentabilidade financeira, porque se o nosso negócio não está dando lucro com uma embalagem boa e só dá lucro com a embalagem ruim, então esse produto precisa mudar. Então a gente precisa usar a criatividade e transformar isso para que ele seja vendável e que não dê prejuízo para nenhum dos lados, nem para o dinheiro e nem para o planeta. Não tem mais como a gente ver isso separadamente. Não tem como. Se falarem para vocês que tem, não tem. Agora vamos para planejar os gastos e as entradas, né? Depois de separar o que é o que, o mais importante, eu esqueci de falar, é separar o que é da empresa e o que é pessoal. Eu não sei em qual nível está todo mundo de organização, mas isso é fundamental. O que é da empresa, o que é de pessoa física, é pessoa física, isso não se mistura. Aí, agora, na parte de planejar os gastos e as entradas, né? Considerando que a gente já mapeou aquilo tudo, listamos os gastos e entradas, tendo listados todos os gastos e entradas,
conseguimos prever quanto que a gente espera receber e quanto devemos gastar para vender aquela quantidade de produtos ou serviços. Isso vai se transformar em metas, né? Porque a gente sabe quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente pretende ganhar, e com isso a gente consegue organizar o que a gente precisa fazer para atingir isso que a gente planejou. Então, o passo 1 é estipular quanto quer, consegue e pode vender no mês de forma ousada, mas fazível. O passo 2, ver quanto que isso vai gerar de faturamento. Passo 3, ver quanto isso vai gerar de custo. Passo 4, incluir uma reserva de emergência, 6 vezes o custo de vida, né? Isso é, assim como se faz para pessoa física, tem que fazer para pessoa jurídica também, né? Ter guardadinho ali 6 meses do custo de vida da empresa, para quando der uma pandemia, por exemplo, a gente não ficar desesperado, não sair correndo atrás de empréstimo, pagar juros altos ou quebrar a empresa, né? Como aqui a gente é um negócio social, que é um negócio que muda a estrutura com que as coisas são feitas, a gente precisa se manter saudável e vivo para transformar. Se a gente morrer, o mundo perde muita coisa, então a gente precisa ter muito isso em mente. E o passo 5, ir atrás das metas para pagar essa conta aí que a gente fez. Esses 5 passinhos guiam a gente ali na Casa Origem até hoje, seja para um pequeno projetinho, seja para um grande projetão, porque a gente consegue ver tudo que precisa ali e manda a brasa. Agora, os indicadores, né? Isso tudo aqui que a gente viu é para gerar esses indicadores que servem para ajudar a tomar a decisão. Então, quais decisões? Volta e meia, a gente para e se pensa, ali na Casa Origem, pelo menos é assim, será que a gente mantém ou tira esse produto? Esse produto dá muito trabalho para fazer, só que será que, né, tá dando resultado? Esse produto me dá quanto de lucro? Esse produto me dá quanto em retorno para o planeta? Por exemplo, as caixinhas de papel e os itens lixo zero que a gente usa ali no nosso delivery. Isso faz parte da realidade agora. O lucro não é medido mais só em dinheiro. Então, eu preciso pensar quanto que esse produto me dá em retorno para o planeta. Então, se é um produto que tem menos retorno do que o ideal, eu vejo que eu posso retirar ele do meu catálogo, por exemplo. Quais períodos do ano eu tenho maior faturamento e lucratividade? Quais regiões vale a pena atender? Quais combos vale a pena fazer? Quais produtos ou serviços eu devo me esforçar mais para vender? Qual a porcentagem do faturamento corresponde a cada setor da minha empresa? Qual a porcentagem do delivery? Qual que é do salão? Qual que é do takeaway? Venda online, venda física, venda por afiliado? Daí, né, a gente adapta para todas as realidades. Qual é a consultoria que vale mais a fazer, que toma menos tempo do meu dia, que até o bem-estar da pessoa, né? Qual é a consultoria que eu gosto mais de fazer, né? Isso é tudo um indicador para a gente tomar a melhor decisão. Pronto, a gente chegou agora na parte de validações necessárias. Ok, respondida todas essas infos ali atrás, a última é voltar e olhar tudo de cima a baixo. Tem coerência com o modelo de negócio, tudo isso, né, que eu planejei de entradas e saídas e tudo mais. A proposta de valor está bem alinhada com o segmento de cliente? Os canais estão conectados aos clientes? Os clientes encontram os canais com facilidade? Os canais entregam a proposta de valor com eficiência? A receita e os gastos são previsíveis? Tem um formato de receita recorrente? As fontes de receita são diversificadas e têm um bom alcance? Se deu tudo ok para isso, então tá pronto, tá firme para executar esse planejamento muito bem feitinho. Daí agora eu vou abrir para vocês aqui o fluxo de caixa que a gente usa lá na Casa Origem. E com números aqui imaginários, tá? Só para a gente poder analisar. Antes, na verdade, acho que eu vou usar a planilha de precificação. Né? Para a gente chegar nesses indicadores ali que eu falei antes, saber quanto custa o produto, saber a margem dele é muito importante. E essa planilha aqui, que vocês estão vendo, ela consiste em ter todos os insumos listados, que é essa abinha aqui de baixo, aqui na esquerda inferior, todos os insumos listados com os seus preços, todos os produtos do teu catálogo de vendas nessa outra abinha, e aqui
é a ficha técnica de cada produto ou serviço, né? Adaptando para a realidade de cada um. Aqui, o ingrediente seria o quê, né? A gente coloca, lista tudo. Aqui a quantidade, preço, custo. Isso aqui é um resultado. Então, ok, essa daqui é a planilha geral, onde tem os resultados que a gente quer, de todos os produtos, tá? Aqui a gente tem todas as informações, os resultados de todas as informações que a gente quer. Como que é feito esse cálculo? Aqui, meu produto 1. O preço de custo dele vai vir da ficha técnica dele aqui. Aqui é o preço de custo dele, o custo unitário. Ele está com uma fórmula aqui, né, sendo puxado automático para cá. E como é que ele calcula esse preço aqui? Puxando o valor, né, do preço do quilo e das quantidades de cada ingrediente que eu listei aqui embaixo. Então, aqui eu listo todos os insumos. Aqui é o preço de custo que eu pago. A média do preço de custo. Por que a média? Porque aqui eu vou botar o meu fornecedor 1. Aqui eu vou botar o meu fornecedor 2. E aqui eu vou botar o meu fornecedor 3. E vou fazer uma média do preço mais. Vou fazer uma média do preço que eu pago de custo. Ai, por que tá errado? Aqui eu pago 10, aqui eu pago 15, aqui eu pago 13. A média é essa do meu preço de custo. E isso vai automático para cá. Ele puxa aqui os preços. E aqui ele vai dar o resultado. Então, o preço de custo do meu produto 1 é esse, né? Tava tudo listado, os insumos todos listados aqui, com o preço, veio na ficha técnica, calculou. E aqui o preço de custo na planilha de resultados. O preço de venda, a gente que estipula. Então, tudo que está em amarelinho, a gente que estipula. O preço de venda desse meu produto de R$6,80, eu vou botar que é R$30. Vai parecer uma margem muito absurda, 441% aqui. Essa margem é só uma divisão do preço de venda pelo preço de custo. Então, ela não quer dizer nada efetivamente, né? Ela é só uma referência de quantas vezes esse valor está sendo a mais do que esse. O custo de mão de obra e de estrutura, numa empresa como a nossa, gira em torno de 30%, porque a gente remunera bem as pessoas que trabalham com a gente e a gente tem uma estrutura mais sustentável e tudo mais. Então, a gente tem um custo de mão de obra e estrutura de 30%. A taxa média de cartão que a gente paga é 2,5%. O imposto nosso é 6%, porque somos Simples Nacional. Aí vai variar para cada realidade. A taxa do iFood a gente paga 15%. Tudo isso aqui vai ser descontado do preço do produto, tá, gente? Vocês vão ver ali na frente. Taxa de entrega é mais 15%. Então, o meu lucro real, aqui esse já tá com a fórmula ali em cima, esses todos em amarelinho, lembrem, a gente escreve, e o branco a gente não mexe porque a fórmula tá pronta. Tô falando isso porque eu vou pedir para o Raul enviar para vocês essas planilhas. E o lucro real, então, o resultado que ele me dá é de 2,65 se, né, o meu preço de custo for 6,80 e o meu preço de venda for R$30. Então, meu lucro real vai ser 2,65, meu lucro em porcentagem vai ser 8,83%, né? Normalmente, 8% de lucro é um valor baixo, as pessoas tendem a cobrar mais. Só que as pessoas, os negócios, né, tendem a ter uma margem maior. Só que isso vai variar de negócio para negócio, cada um sabe a margem que pratica, e hoje em dia a gente não precisa praticar margens de lucro muito exorbitantes, porque a gente consegue viver com um valor mais justo. Aqui as quantidades que a gente quer vender por semana é uma brincadeira que eu coloco para a gente ir pensando em metas, né? Quero vender 25 desses produtos, quanto que eu vou ter por semana de lucro? Né? 50, vou ter isso. Isso meio que estimula a gente, né, a ver, então eu posso fazer isso para ter isso e investir em tal área do meu negócio. Aqui fica por conta
a brincadeira. E essas são as referências que a gente usa ali, mas lembrando que vai depender de cada estrutura, né? E como cada negócio trabalha. Alguma dúvida sobre essa planilha agora que vocês queiram tirar, ou a gente pode passar para de fluxo de caixa? Vou passar para de fluxo de caixa, então. Como é que faz para diminuir isso aqui? Aqui. Bom, entrou agora de fluxo de caixa, né? Essa planilha é mais complicada, então eu vou mostrar ela zerada aqui para vocês olharem e depois ela com aquele cenário. Essa planilha é um espelho das nossas finanças, da nossa sustentabilidade financeira. Então, a gente vai olhar ela como um calendário. Do dia 1 ao dia 31, aqui. E aqui toda a descrição de todas as entradas e saídas da nossa empresa. Então, aquilo tudo que estava ali nos slides, é bem legal vocês depois chegarem em casa e olharem com calma cada passo a passo ali. Eu fiz ele bem enxuto mesmo, são 7, 8 slides, 9 slides, justamente para isso, que é uma coisa simples de ter junto para ir olhando caso tenha dúvida. Segue aquele passo a passo, olhando para esse fluxo de caixa que vai funcionar, eu prometo. Aí, ok. Explicando aqui, a gente tem 3 contas no Itaú, na Stone e na Unicred. E aqui a gente coloca as entradas e os meios das entradas. Então, nessa conta pode entrar via Uber, via depósito clientes e via depósito caixa conta. Aqui a Stone entra via Stone, via depósito, babá, e assim sucessivamente nas outras. Aqui vocês vão colocar para a realidade de vocês. Na minha conta tal, vai entrar dinheiro de quais formas? Aí a gente lista aqui. A parte legal para a gente ver aqui desse fluxo de caixa que vai fazer mais sentido é a gente entender os gastos. Porque a gente tende muito, o ser humano, né, o cérebro humano, tende a achar que tá tudo sempre mais tranquilo do que não. Esse é como o cérebro funciona. A gente acha que sempre, gastou, mas não gastou tanto, eu quase não gasto. Por isso que todo mundo, na maioria das pessoas, né, toma um susto quando chega o cartão de crédito, as pessoas não planejadas. Então, a gente focar nos gastos é muito importante no início, né, naqueles 5 primeiros anos de empresa. Então, aqui a gente está toda a descrição dos pagamentos da empresa. Então, de ocupação, a gente tem gasto com aluguel, IPTU, taxa do lixo, vigilância, tem que colocar tudo. Se vai gastar mensalmente com jardim, tem que estar lá constando, porque isso precisa sair de algum lugar. As contas de consumo, né? Água, álcool, compostagem, farmácia, gás, internet, babá. Essas de consumo, né, costumam variar, por isso que elas ficam separadas. Da impostos, tarifas bancárias, softwares, comercial, pessoal, empréstimos, se houver, comunicação e marketing, fornecedores de insumos, fornecedores de revenda. Lembra que eu falei de separar por categorias o que é insumo, o que é revenda, o que é comunicação, o que é contabilidade, etc. Para a gente saber quanto que a gente está gastando em cada coisa, né? Fornecedores de embalagem, investimentos, né? No espaço, ou em pessoas, ou em cursos. E é basicamente isso. Aqui, doações, caso houver. A gente tendo tudo isso listado, já é um caminho muito bem andado para a gente mapear quaisquer problemas que a gente esteja tendo, né? Qualquer problema financeiro que a gente esteja tendo, porque está tudo rastreado. Agora, vamos pegar aqui um cenário de junho de 2020, com valores, tudo que entrou aqui. Eu não vou passar um por um, porque não é essa a ideia, mas dá uma visão geral de como funcionaria.
Aqui, todas as entradas, né, a gente escreve aqui onde está em branco, né, e ele vai somando automático ali em cima. Aqui em cima são os saldos, e aqui embaixo os pagamentos, a descrição dos pagamentos. Então, vai lá, a gente bota contas de consumo do dia 1 ao dia 30, estou passando para o lado agora, tiveram esses gastos aqui. Aí lá no final ele dá a somatória dos gastos ali, né? E quantos por cento isso representa da realidade, do total, né? Então, se teve um total de 27 mil de pagamentos, esse é 100%, né? E daí, quanto por cento isso representa contas de consumo? Então, 13% dos meus pagamentos são contas de consumo. Impostos são 9%. Ó, viu? Eu achava que era 6, tá 9 aqui. Já vou ter que voltar lá e analisar, tem que fazer isso mensalmente, né? Entenderam? É basicamente isso, né? A gente vai colocando, ele vai colocando automático quanto por cento é cada conta em relação ao faturamento daquele mês. Isso para tomada de decisão é muito importante. A gente consegue pesquisar na internet, né? Ou perguntar para amigos, ou perguntar para conhecidos. Oi? Uma pergunta, tu falou na questão, né, da alimentação dessa planilha, a pergunta que eu tenho é como tu sugere, ou quando que tu sugere que ela seja alimentada, diariamente, semanal ou mensalmente? Como que tu alimenta essa planilha, quando tu vai lançando esses dados? Ela é feita diariamente. A de fluxo de caixa é diário. Hoje, em pandemia, a gente está fazendo de 2 em 2 dias, porque a gente tem um controle melhor, mas é diário. O ideal é que seja diário. E o que dá para demorar mais para fazer é a de fluxo de gastos, que daí é uma planilha só de gastos e tu pode ir por período, né? Quanto que eu gastei naquela semana e fazer desse jeito. Mas também depende da realidade de cada um. Se não tiver muito movimento, dá para fazer também, né? Se a pessoa trabalha com consultoria ou com outro tipo de serviço, isso pode ser feito semanalmente. Respondi? Respondeu sim, obrigado. Então, é basicamente isso. Essas porcentagens é legal para a gente trocar com outras pessoas que empreendem também, né? Perguntar quanto que eles, quantos por cento do faturamento a comunicação e marketing representa no negócio dos nossos amigos. Pouca gente sabe esses números na ponta da língua, por isso que é legal a gente trocar e conversar, para que mais gente tenha acesso a isso, né? Porque é uma coisa, na verdade, simples de se fazer. Dá trabalho, porque é chatinho, né? Tu tem que ficar caçando os números, mas tendo a planilha pronta, entendendo ela, fica muito mais simples. E a gente, tipo, ir repassando isso e conversando com amigos sobre como que é na empresa deles, né? Tendo mais abertura, a gente consegue ajustar o nosso negócio e ajudar outras pessoas também, né? Depois que tu descobre quem fez a gestão financeira aqui, nossa, foi um rapaz do Mini Calzone, e ele super foi aberto com os números do Mini Calzone e ajudou muita gente a entender quanto que a gente precisava ter de lucro, quanto que a gente precisava ter de gasto em tal área, considerando a empresa nossa sendo uma empresa responsável e tudo mais. Então, é muito legal a gente ter essa abertura e trocar esses números de forma bem solidária, assim, e de crescimento, de evolução coletiva mesmo. Então, é basicamente isso. Daí, isso serve para todos os itens aqui da planilha, né? No dia 1, a gente bota todos os gastos do dia 1. No caso aqui, é a data do boleto, né? A gente bota a data do boleto na data correspondente. E ele dá a soma total lá no final. Aqui uma curiosidade legal ali da origem é que a gente não nasceu vegano, né? A gente vendia frango orgânico em uma refeição. Tinha a opção de usar o frango orgânico. A gente era ao contrário. Ao invés de ser uma empresa com opção vegana, a gente era uma empresa vegana com opção para não veganos. E a gente conseguiu medir que poderia tirar o frango por causa dessa listinha aqui de fornecedores que a gente viu que o Japan Foods aqui, que é quem faz o nosso tofu,
o gasto que a gente estava tendo com tofu era muito maior do que a gente estava tendo com o frango. Então, a compra, né, estava aumentando. Isso quer dizer que os clientes estavam comendo mais tofu e menos frango. E isso deu segurança para a gente abandonar o frango que a gente queria já há muito tempo. Então, foi uma liberdade a gente olhar para uma planilha e ter esse indicador libertador. Recomendo. Então, é basicamente isso dessa plan aqui. Aqui do ladinho tem uma planilhazinha, uma caixinha bem rústica de opção salarial, que a gente chama, que ali na origem a gente começou recebendo R$600, depois a gente começou a receber 900, depois a gente recebeu 1.000, e assim a gente foi aumentando. E nos últimos tempos a gente queria ver de receber um aumento, cada um dos sócios, né, que os 3 trabalham ali no operacional, e a gente coloca aqui uma opção salarial, né, de 1.000 para cada um, por exemplo, eu deixei aqui essa sugestão, para ver quanto que ia ficar no final aqui a diferença das entradas, menos as saídas, mais, né, a saída da opção salarial, quanto que ficaria de diferença de lucro, né, para a gente ter segurança para aumentar ou não o nosso salário. Eu acho que essas fórmulas estão um pouquinho erradas, mas antes de enviar para vocês eu ajeito. E é uma planilha, esse quadrinho aqui é um quadrinho básico para aumento de salário. Aqui eu acho que é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E a plan de precificação a gente já viu, né? Então, era basicamente isso, gente. Eu tinha separado 15 minutinhos no final para a gente tirar dúvidas, para perguntarem coisas pontuais das planilhas ou qualquer outra coisa. Sintam-se à vontade para perguntar. Show de bola. Desculpa, Raul. Não, pode fazer. Tu falou ali da questão desse valor de emergência, emergencial, né? Vocês deixam isso investido ou uma poupança desse valor? Como vocês fazem essa gestão desse valor que fica ali? E a outra ali que tem uma planilha de comparação mensal ali, não sei se a tua planilha tinha um comparativo de meses ali, eu fiquei curioso com ela. Deixa eu abrir, peraí. Aqui, comparando os meses. É uma planilhazinha de entradas e saídas, né? E o mais e menos. Entradas menos saídas para ver o lucro que deu. Aqui, em janeiro, fevereiro e março, teoricamente, teve preju de -6, -7, -4. Mas em abril, teve lucro de 12.900. Em maio, lucro de 7. Em junho, preju de 2. E aqui as porcentagens, né, referentes às entradas, ao valor total de faturamento. E é só uma planilhazinha de comparação mesmo, para ver como que estão as coisas. Tem que ver só isso daqui, da onde que ele tá puxando. Eu acho que é dessas planilhas aqui de baixo mesmo, bem certinho. Deixa eu ver. Opa. 36. É isso mesmo. Quer se perguntar alguma outra coisa? Não, era só a curiosidade dessa aí, a questão desse valor, onde vocês, vocês têm essa média, ou se vocês têm esse valor mesmo em dinheiro, em algum, né, deixa isso investido, ou isso está dentro dessa margem que gira o mês ali para ter essa reserva de emergência. Sim, não, isso fica em caixa, assim, né, no máximo numa conta pagando 100% CDI. Hoje fica na conta corrente, nosso, porque a gente, como é uma empresa nova, a gente tem 3 anos de casa aberta, então a gente precisa muito fazer investimento rápido, e nas contas que a gente tem ali, Itaú, Stone, Unicred, eles não têm essas contas tipo Banco Inter, né?
e a gente está na fila ainda para abrir no conta o CNPJ, mas o ideal é que fique numa conta rendendo 100% do CDI, para que esteja disponível na hora, né, com liquidez diária, esse valor. Entendo. Show. Mas alguém tem pergunta aí, pessoal? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu fiquei aqui pensando, né? A gente trabalha com projetos sociais e a gente, o lucro, quando se for parar para pensar em mensurar lucro, quando a gente, a questão que ela trouxe é muito de questão de produtos que eles comercializam para gerar um lucro. Nós, enquanto projeto, criamos possibilidades que vão impactar em realidades, né? Eu estou tentando mensurar isso em lucro para um projeto social, né? A gente trabalha numa instituição que trabalha com música, e até a gente estava pensando numa forma de como que as apresentações da orquestra, porque chega no final do ano, todo mundo pede apresentação, né? E a maioria é gratuita, assim. Uhum. E o custo para essas viagens, o custo para, de repente, é uma apresentação em tal lugar, tem que ver roupa. Isso a gente nunca consegue, assim, né, mensurar quanto que vai sair. Mas as pessoas não pagam. Então, a gente queria pensar nas apresentações como um produto, né? Um produto para ser vendido pela instituição. Se porque a gente tem cameratas, então vai 6 alunos e se apresentam, né? A gente estava pensando numa forma de como fazer isso para esse ano. Aí agora, com a questão da pandemia, provavelmente eles não vão poder fazer apresentação nenhuma aqui na região serrana. Mas eu penso que essa planilha e esse material que você trouxe, se futuramente a instituição pensar em como fazer isso, eu acho que é uma forma deles também gerar lucro não só das doações, mas das atividades que já acontecem na instituição e que podem manter a orquestra sinfônica, principalmente, as atividades dos alunos para esse período especificamente, e pensar o valor de uma apresentação deles, quanto que sairia, talvez seria isso, porque daí dá para colocar o combustível, uma alimentação para eles nessa apresentação, às vezes é um lanche, alguma coisa, sei lá, né, quanto que sairia, enfim, eu acho que essa planilha ela traz muito nesse sentido, né, eu acho que, de repente, vai ser algo que dá para se pensar, porque a gente pensou nesse sentido, mas não especificamente, assim, não sei se você conseguir passar, assim, mais ou menos, porque para nós que trabalhamos com projetos sociais, às vezes você cobrar por aquilo que você faz é muito difícil, sabe? As pessoas não conseguem ver uma apresentação como um produto. Eles acham que, porque já pagaram o projeto social, então não precisa mais fazer nada, entende? O que é legal pensar, usar essa planilha aqui que está na tela agora, né, a de precificação, coloca que quando for fazer o produto 1, a apresentação X. Apresentação X é o nome do produto 1, vai ser apresentação, virou um produto. Aí, tu para de olhar para isso com aquele carinho todo que a gente tem. A apresentação virou um produto. Aí, aqui no ingrediente, a gente pode colocar as roupas, né? Vai ser insumos. Aí bota as roupas, quantas roupas? São 30 crianças. O preço unitário daí tu vai botar aqui, né? Roupa, roupa X, roupa Y, passagens. Vai botar tudo ali, se for o caso, né? Que vai gastar para esse produto chamado apresentação. Assim a gente aprende a fazer esse custo dessa apresentação. Vai dar lá um custo não sei de quanto, finge que deu R$100, bem imaginário. Tendo isso em mente, isso é só o custo. Aí tu joga, né? Esse valor vai aparecer aqui no... Deixa eu botar aqui. Só vou fingir que é 100. Não deveria ter apertado ali, que vai mudar a fórmula, mas não dá nada. Aqui, ó.
preço de custo ali para rolar a apresentação é R$100. Então, para a gente ter uma margem boa, quanto que a gente vai ter que vender essa apresentação? Ah, vamos vender o vermelho ali, porque estava 30 pila. Aqui, se a gente botar 300, já deu 16% de lucro. Vamos dar uma pesquisada ali no Google, ver quanto que normalmente empresas de teatro e arte ganham de lucro, né? E vocês que vão fazer o número de vocês. E daí a gente vê que esse produto, tem esse preço de venda e esse preço de custo. Daí a gente começa a trabalhar em cima dele. Qual é o resultado que esse produto, apresentação, dá para essa pessoa que eu estou querendo vender? Aí é marketing. Então, falar na apresentação teórica ali, que o marketing vai estar muito atrelado a essa sustentabilidade financeira do novo mundo, porque o nosso resultado é muito subjetivo. E tu convencer o teu cliente que a tua embalagem, no meu caso, né, que a minha embalagem feita de cana e trigo ou papel é bom para ele porque polui menos, mas ele vai ter que pagar mais por isso. É difícil tu ter que convencer a pessoa sabe? Essa apresentação vai te dar esse resultado subjetivo, é bom para o planeta, é bom para ti, tu vai ficar, sei lá, né, sensações que tu vai ter ao ver isso. É muito foda convencer a pessoa, né? E a gente produtificando de um jeito carinhoso, a gente consegue fazer isso ser justo. Então, tenta botar isso aqui. Porque o que acontece? As pessoas, as empresas que chamam a instituição para fazer a apresentação, elas não pensam em toda essa logística que tem que fazer para que eles vá fazer essa apresentação. Então, a ideia, né, quando a gente pensou nesse sentido, era que com aqueles que têm 16 a 18 anos, que a gente atende até 18 anos, que eles pudessem já ter dimensão de como que é o mercado de trabalho de um artista, né? Então, a gente estaria junto com a Sil, que já trabalhou empreendedorismo com eles, que já trabalhou a questão de mercado, e a gente estaria junto com eles para ver, como é que o artista marca uma apresentação, como que você tem que apresentar teu trabalho, como que funciona tudo isso, e para eles entenderem todo esse processo, né? Porque às vezes faz os 18 anos, sai da instituição e não sabe vender o produto que ele aprendeu ali dentro, que é aprender a tocar o violino, que é aprender a tocar o saxofone. Eles, às vezes, são chamados para se apresentar por um familiar, vai lá e toca no aniversário da fulana, já que você sabe tocar. Como que eles podem, depois dos 18 anos, já fazer isso, né? Precificar o trabalho deles. E a gente queria começar esse tipo de capacitação, principalmente a partir dos 16 aos 18 anos, porque daí, com 18 anos, a gente corta o cordão umbilical, eles não conseguem mais participar da instituição por conta da idade. Há a possibilidade deles continuarem como monitores ou professores ali, mas o vínculo com a instituição, ele também tem que preparar eles para outros mercados, né? E aí a gente estava pensando nesse sentido. Eu acredito que esse material que você trouxe hoje vai auxilia bastante nesse sentido, de como que a gente pode trabalhar com eles esse tipo de trabalho. Eu achei bem bacana, assim. Embora números, cálculos, essas coisas assim, eu deixo mais especificamente para quem entende. Isso é legal, essa planilha, ela vem já prontinha, eu vou ajeitar e amanhã eu vou mandar para o Raul para ele mandar para vocês. E é só preencher onde vai estar indicado com as cores e tal, e dar essa planilha para a galera preencher e trabalhar na criatividade mesmo, como a gente transforma isso que a gente faz num produto legal para as pessoas e que a gente possa ser bem remunerado por isso, porque é um trabalho, né? E agora com certeza. Né? A gente vê como a arte é importante, pelo amor de Deus. Um outro fator também que entra nessa questão da Karen, né, de apresentação, após ter esse preço do custo ali, né, e um preço estimado de quanto que ela quer ter de lucro, ela pode dividir também por ingresso, né, tendo a capacidade do espaço do teatro que eles vão se apresentar, mensurar quanto cada pessoa pagaria de ingresso e vai dar essa lucratividade, né, tem uma capacidade de 100 ingressos, né, então eu divido esse valor de venda e eu consigo ver quanto custa para cada pessoa que vai estar participando ali também, né? Exatamente. Sim, sem dúvida. Outra coisa também, porque provavelmente o lucro a gente vai estar investindo em equipamentos, em melhorias na instituição,
né? Porque a nossa ideia era adequar alguns espaços, sempre, tudo é voltado para a instituição, porque na hora de prestar conta, todo o dinheiro que entra através de uma ação, a gente tem que prestar conta. E não pode ficar para nós lá, simplesmente só ficar para pagar a luz ou alguma coisa. Seria um retorno para investimento, principalmente para instrumentos, que sempre acaba faltando quando entra alunos novos, né? Então, seria mais ou menos para isso. Então, acaba a gente justificando, tá? A gente está cobrando porque... e também tem a limpeza dos instrumentos, tem um monte de questões assim que tudo o lucro acaba ficando para a Isso, inclusive o lucro, como se for uma organização com fins lucrativos, usa o lucro até para tudo isso, né? E para remunerar melhor as pessoas que estão ali trabalhando. Tipo, se tá rolando todo mês, tem margem positiva de lucro e sobra, reinvestiu, fez tudo e ainda sobrou. Vamos estudar, pagar melhor as pessoas ou contratar mais pessoas, sabe? O lucro é para isso. A gente vê aquele dinheiro sobrando, não é para a gente catar e botar no bolso. Se a gente tem uma condição de vida boa e massa, vamos gerar isso para outras pessoas também, né? O lucro, se for para existir, vamos fazer ele existir para isso, sabe? E assim a gente convence grandes empresas a entrarem junto com a gente, porque a gente também é um negócio que gera lucro, só que a gente está usando o nosso lucro com muito mais sabedoria. Eu queria fazer um ponto também, até fazendo um vínculo para a próxima mentoria. Eu acho que a tua planilha também tem um impacto social, né? Das embalagens e tal, o que você consegue gerar. Eu acho que para a projeto social pode ser impacto social, né? Então, ver o quanto que esse teu produto, teu serviço vai impactar socialmente, né? Estimar isso em pessoas, não sei, adaptar para cada um dos cenários. Mas eu acho interessante pontuar também que a gente, quando está numa instituição sem fins lucrativos, a gente tem a instituição não pode lucrar. Porque o lucrar vou retirar para mim, né? A pessoa vai retirar. Mas, na verdade, toda instituição sem fins lucrativos ela tem que lucrar, porque ela depende de ter esse reinvestimento, tem que ter. Acabou uma captação de recursos, ela tem que ter um recurso sobrando para conseguir manter os colaboradores, né? Manter o prato rodando, enfim. Então, uma instituição sem fins lucrativos, na verdade, ela tem que ter lucro, porque se ela não tiver lucro, ela não vai conseguir se manter a sua atividade, ou não vai conseguir expandir, né, impactar cada vez mais pessoas, mesmo que todo lucro seja investido em expansão, em estrutura, ou até no salário dos profissionais, né, eu acho que esse é um ponto de vista bem interessante, e tirar um pouco isso da visão do projeto de social, né, porque às vezes, eu vou fazer aqui só para conseguir o recurso aqui para pagar um profissional, para ter uma coisa aqui, vou depender, às vezes, só do captação de recursos, né, daí eu trago uma fala que a gente fez bem no início da aceleração, lá na primeira live, que a gente falou sobre o negócio de impacto, né, então o negócio de impacto, ele não, às vezes, precisa de recurso público, precisa de captação, mas a gente, aquela tua primeira parte da apresentação falando sobre criatividade, sobre fonte de recurso, eu acho que é bem interessante, porque assim, eu consigo captar recurso, né, com a minha instituição, mas um dia vai acabar, né, a gente não sabe quando acaba, então é interessante ter outras fontes de recurso, que eu acho que o Vinícius vai falar muito bem na próxima mentoria, que é alternativas que a gente pode achar. Então, a gente faz um serviço aqui interessante, que capacita os jovens para conseguir produzir alguma peça artística, né, alguma peça musical, então a gente vai trabalhar isso como um serviço para empresas. Então, em vez de lá eu pedir um patrocínio, uma doação, eu vou vender um serviço para ele, né? Então, eu vendo um serviço para ele de cultural, um serviço musical para ele, né? Ou começa a vender caneca, camiseta da instituição, enfim, começar a ser criativo para você ter cada vez mais fonte de renda para você diversificar, né? Daí, nesse caso da Cara, é interessante, já que às vezes tem a captação ou está fazendo algum tipo de trabalho, esses outros recursos vão ajudar a fazer talvez ou ter um dinheiro sobrando para quando não tiver mais essa captação, ou ficar entre as captações que a gente sabe que acontece bastante, né? Então a instituição captou e daí fica 3 meses até revalidar de novo, ou atrasa pagamento, que a gente sabe que acontece também. Então tem aí um ponto de equilíbrio dentro da instituição para depender cada vez menos do poder público e conseguir que a instituição se desenvolva. Raul. Exatamente.
que tem que ter uma entrada autônoma, né? O negócio social tem, a ONG, tudo tem que se manter, tem que ter autonomia justamente por isso, para não ter que depender da bondade dos outros, porque nem sempre essa bondade vem sem nada para cobrar depois, né? Isso que eu ia comentar também, né, que essa fala, né, de que empresas sem fins lucrativos, ela nos limita muito, né, porque a gente não tem retirada de dinheiro, né, não tem retirada, não tem prolabore, não tem essa retirada para os sócios, mas o lucro, ele tem que existir, porque para ela ser sustentável financeiramente, ela tem que ter uma fonte de renda, né, e quando ela lucra, ela vai reinvestir novamente vai conseguir fazer um serviço melhor, vai atender mais gente, vai alcançar o seu propósito ainda mais, né? Então, a gente tem que também desmanchar um pouco assim, que não, a gente tem fins lucrativos, a gente não tem a retirada do dinheiro. Uhum. Sim, e daí é muito complicado mesmo para quem é de humanas, né? Ter lidar com esse cobrar pelo nosso trabalho que a gente gosta de fazer, que está fazendo um bem para os outros e para o mundo e para a gente, é difícil cobrar mesmo. Mas tem que fazer as pazes com isso, porque quem está ferrando a gente não tem peso na consciência, e a gente está realmente fazendo nosso melhor aqui. Então, cara, pega essa planilha, bota lá tudo que gasta, usa os números para ter tomada de decisão com consciência, assim, e ter na mente e no coração que o trabalho que faz é importante e faz a diferença para as pessoas. Então, é justo cobrar por ele, sabe? A gente vinha falando sobre o capital humano, né? É mais ou menos nesse sentido, assim, né? Que a gente traz essa questão desse olhar. E isso precisa abrir a mente da diretoria para que isso entre como realmente uma questão que está no capital, que precisa ser falado, e aí tem que ir conversando com os patrocinadores, explicar para eles que essa forma de trabalho é positiva, que isso, né? E aí leva um tempo, mas a gente não vai desistir, não. É isso aí. Eu vejo que essa reconfiguração das organizações sociais, ela está vindo que meio que forçada através da 3019, ali do marco regulatório, porque até então a organização ela ficava muito naquela coisa da mendicância, né, de depender muito do poder público, de ajeito aqui, faça campanha para um ali, é o vereador que é meu amigo, é o prefeito. Então vinha muito dinheiro do poder público por essa forma de coleguismo, de conhecer, de favorecimento e tal. Quando teve que fazer esse reenquadramento e tudo passou por uma parte legal e mais burocrática, essa reconfiguração tem que fazer com que os dirigentes enxerguem a organização como um negócio, e um negócio que tem que ser sustentável, sabendo-se que não, né, por não ter fins lucrativos, isso quer dizer que as pessoas não irão lucrar, mas que tudo gera custo, e que o custo tem que ser mantido, e que a gente não pode mais ir lá bater nas costas do colega que tem um cargo público, que está no setor público, porque a gente não vai conseguir mais esse dinheiro, e que eu também, né, na minha forma de pensar, sempre achei errado, porque se é para o poder público manter, ele que vai lá e coloque uma plaquinha, Prefeitura Municipal de Lages, e mantenha. Não precisa ser uma organização da sociedade civil. Quando a sociedade se organiza, ela tem que bancar, não é o poder público que tem que bancar. E muitos ainda acham que tem que bater na porta do poder público, que eles que têm que manter, e não é assim. Eles que coloquem a placa, tome conta e façam um serviço, né, nos moldes deles. Porque se eles têm condições de manter, eles que mantenham com tudo, com a porta fechada. Então, a gente tem que se reinventar. Isso ainda está meio difícil em ver uma organização como uma empresa, mas ela tem que ser mensurada. O tempo do voluntário tem que ser mensurado, tem que ser calculado. Ali está o lucro. No voluntário que entrou, na doação que você conseguiu, porque foi trabalho economizado, né? Que você economizou e está procurando, buscando de outra forma, vendendo serviço, colocando negócio à venda, negociando aqui, correndo aqui, indo atrás de outra coisa ali, captando recurso.
quando você consegue uma doação mais fácil ou um voluntário que é mais frequente, que é mais responsável, tudo isso é o lucro. E tudo isso tem que ser posto no papel, porque a partir do momento que um deles faltar, você tem que manter de alguma outra forma. A gente tem que trabalhar com margem positiva sempre. Então, eu penso que aos poucos isso vai se remodelando, né? O pessoal já está se acordando para isso, para ter uma visão mais administrativa empresarial das organizações também. Exatamente. E na próxima vai ser o Vini, então, de captação, que vai dar essa aula de hoje, essa conversa de hoje, vai ser muito bom ter tudo isso muito bem estruturado para a próxima aula do Vini, que ele vai falar como captar, e essas informações são essenciais para quem quer captar com grandes investidores, assim, ou investimento anjo, ou algum outro tipo de captação, ou, como é que fala, edital, essas coisas. Isso, Ter os números muito bem certinhos ajuda muito a conseguir investimento. Não, com certeza. O Vini ele vai falar mais sobre né, doações e patrocínios. Daí a gente tem uma só para captação. E depois como negociar também para captar, né? A gente tem uma parte mais de projetos. Daí o Vini ele tem uma fala muito interessante sobre como diversificar as fontes, né? Então ele dá vários exemplos de como fazer e tal, ele tem bastante experiência nisso. Então ele vai, essa fala aqui da você conseguir entender qual que é o teu fluxo de caixa, qual que são os teus custos, como que você consegue fazer, é super importante para quando o Vini vir mostrar que você vai ganhar muito mais dinheiro com a instituição do que está ganhando com captação, né? Ou ter uma renda complementar com várias fontes de renda, porque você vai ter que organizar e saber quanto que custa e quanto que vai sair, né? Exatamente. Só para finalizar, vai ser a minha última frase agora. Basicamente saber quanto que entra, quanto que sai e para onde que está saindo e da onde está entrando. É só saber isso, bem básico, fazer perguntas igual criança faria, sabe? Não tem que ter vergonha. Eu tinha vergonha de dizer, eu tenho uma empresa e eu não sei o que é aqueles nomes lá, aqueles DRE, DR, não sei o que. Cara, não é isso que importa. O que importa é tu saber o que está acontecendo na tua empresa. É isso que importa. E sabendo disso, a gente vai longe fazendo transformação, que é para isso que a gente está aqui. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Eu amei falar com vocês. Eu fico bem nervosa, eu tô com uma pizza gigantesca embaixo do braço, mas eu tô bem contente. Show de bola. Eu queria agradecer a participação. Acho que foi a apresentação mais rápida e clara que eu consegui ver de fluxo de caixa e planilha e tal. Geralmente é quando o cara vem com um professor que é especialista nisso e tal, eu geralmente explico muito mais o que é, né? Então acho que ficou bem enxuto aí pro pessoal, né? E depois também mexer na planilha vai ser bem proveitoso. Queria agradecer a disponibilidade de estar aí com a gente, também agradecer o pessoal por estar aí participando, né? E agradecer o Everton aí também, que é da equipe, a equipe do Orion, né? E agradecer a Prefeitura de Lages, que está apoiando o projeto desde o início, né? Que a gente conseguiu aí adaptar a realidade da sociedade hoje aí com o Covid, né? Conseguiu disponibilizar essa aceleração muito por causa da Prefeitura que apoiou. Então, dar uma boa noite para vocês, né? Nessa noite gelada aí de Lages e de Floripa também. E um abraço para todos. Um abraço. Abraço para todos, boa noite. É só sair? Agora sim. Só sair.